A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 125, do 1 ao 5. O tema é, que está aqui na Bíblia, fé inabalável. Nós vemos aqui o cântico de peregrinação. Vamos estar lendo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém, amados? Aqui estamos vendo a palavra do Senhor, os salmistas. Nós vimos aqui fé inabalável, confiança intacta diante de Deus. Nada abala a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua confiança naquele que criou os céus e a terra, que nos criou, que nos formou, que olha para dentro de nós como se fosse um raio-x, vê tudo por dentro e por fora. Nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Assim é a nossa fé inabalável nesse Deus Todo-Poderoso. Nós vimos que aqui a palavra diz assim: os que confiam, cântico de peregrinação, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Não é aqui, ali, uma firmeza, depois não confia mais. Mas nós vemos aqui uma explicação que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. São como o Senhor, firmes e inabaláveis, confiando nele, tornando-nos como ele. Sendo assim, podemos ser um monte ou uma rocha para as outras pessoas que precisam de abrigo ou refúgio. É assim que Deus quer que nós fomos, que nós venhamos ser como Ele, como um monte ou como uma rocha, para que outras pessoas, nós possamos ajudar outras pessoas, confiando nele sempre, mas contínua firmeza nele. Nós vimos que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus amado, Ele está em volta de nós. Deus olha para nós dia e noite, Ele não dorme, não cochila, mas Ele está nos contemplando. Mas eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar naquele que tudo pode, no Deus do impossível. E nós vimos aqui que ele, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Se nós somos povo de Deus, se nós escolhemos Ele para ser o nosso guia, se nós escolhemos Ele para ser o nosso protetor, o nosso, como se nosso advogado, juiz dos juízes, nós escolhemos Ele para morar conosco, viver conosco. Nós vimos aqui como em volta de Jerusalém, o Senhor está, como se desde agora e para frente, sempre, Ele está em volta. Ali Jerusalém tinha montes, todos montes ali, em volta de Jerusalém.
É a comparação dos salmistas sobre esse louvor, essa confiança, assim como de volta estão os montes, como de volta em Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Isso quer dizer confiança em Deus. Credibilidade, acreditar que Ele está cuidando dia e noite. Qual é o teu problema? Qual é a tua causa? O que você precisa? O que você precisa, você que está dentro da casa do Senhor, você que está fora da casa do Senhor, você que deixou estar em cima do muro, nem uma coisa nem outra, nem serve, não, nem o mundo, nem a Deus, porque Deus, Ele quer só Ele para você, você só para Ele. Não divide a sua glória com ninguém. Assim que se nós somos dele, Ele está em volta. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é os montes? Olha para os montes onde você for, nas praias. Vê aquilo ali. É isso, uma rocha inabalável. Como se diz, fé inabalável. Nós vimos aqui que Ele está sempre conosco. Né? Como o cedro dos ímpios não permanecerá na terra do justo. O cedro dele não permanecerá na terra do justo, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Não permanece, porque o cuidado de Deus está sobre eles, sobre o povo dele, sobre aqueles que o obedecem, sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que fazem a sua vontade. Nós vemos que no versículo 1 diz firmeza na confiança. Nós vimos no versículo 2, proteção divina. Você sabe o que é isso, amado? Não existe. É glorioso aqui na terra, riqueza, dinheiro, poder. Como o nosso Deus, a proteção divina, limite no mal, como nós vimos aqui no versículo 3, limite. Ele nos guarda do mal. E o cedro dos ímpios não permanecerá na terra do justo. Que terra? Na minha terra, eu sou terra, você é terra, nós somos terra, não prevalecerá, porque Deus está nos guardando. É o limite do mal. Está nos livrando. Para que o justo não comece a praticar a iniquidade. Voltar atrás e fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, estamos cuidado. Cuidamos, Ele é cuidando de nós. Nós temos um guarda, costa, por excelência nas nossas vidas. Faz bem, ó Senhor, faz bem. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Nós vimos aqui que o 4, a oração pelo justo, pedindo, faz bem, Senhor. Aos bons e aos retos de coração, aqueles que são retos de coração. Então o Senhor faz bem, isso aqui é uma oração. Nós vimos que aqui que o 5 diz, quanto aos que desviam para os caminhos tortuosos, aqueles que se afastam de Deus, se desviam da verdade. Mesmo aqueles que estão dentro da casa do Senhor têm se desviado do caminho do Senhor, têm se desviado da verdade da sua palavra. Não faz a vontade de Deus, não obedece a sua palavra. Mesmo aqueles, quando os que desviam para caminhos tortuosos, mesmo dentro da casa do Senhor, aqueles que estão fora, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Isso é sério. Nós vimos aqui que a palavra do Senhor, aqui tem uma explicação, diz justiça quanto aos maus, e os bons recebem o que merecem. Justiça para os bons e os maus recebem o que merece. Não é assim? A vida aqui não é assim, as leis aqui na terra não são assim. Então nós vimos aqui que a justiça quanto aos maus e os bons, e o que recebe o resultado é paz para o povo. Que Deus abençoe, como se diz assim, paz sobre Israel, paz sobre minha vida, paz sobre a tua vida, e que Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Um beijo no teu coração, fique na paz de Cristo.